E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E se tem suporte novo, tem vídeo novo no canal. E se você é membro do canal, membro da família Yu-Gi-Oh!, esse vídeo sai primeiro para você. Dessa vez a gente vai falar sobre uma suporte que é uma debuffer, é uma suporte que pode ser interessante, vamos ver, que é a Isla. Ela não tá lá para dar dano, ela não tá lá para curar ou dar muitos buffs para os aliados, ela tá lá para debuffar o time inimigo. Mas será que vale a pena ter uma suporte assim no time? E será que, se valer a pena, ela é a melhor opção? Vamos conferir tudo isso, mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like para dar aquela força pra gente e bora conferir mais esse suporte juntos. Vem comigo! Beleza, galera, então estamos aqui na Isla e vamos ver primeiro como é que ela ativa esse suporte, né? Então a condição para ativar é a partir do primeiro turno, assim que dois aliados tenham ultado, o que fica meio ruim para o final da partida, de todo modo, beleza? Mas vamos ver o que faz e se compensa essa ativação, que não é só dela, vale dizer, mas que é uma das piores que tem. Então, no primeiro nível, ela vai aumentar o dano dela em 70%, também o ataque em 70% e o dano do ult em 60%. São números bastante altos, mas enfim, ela ainda está no suporte, né? Isso vai valer legal, vai fazer bastante diferença quando ela entrar em campo, então pense nisso. Vai atacar um único inimigo, dando 50% de dano splash para os inimigos que estiverem ao redor. E esse dano que ela dá não restaura rage. Então o primeiro nível aqui é bem ruim, na verdade. Só dá um dano single target ainda, tá certo. Tem um splash, mas single target, alvo único. E os aumentos que ela dá, que são consideráveis, são só para ela. E você não vai ver muito fruto disso. Tá bom. Vamos ver o segundo nível. Vai aumentar permanentemente dano e resistência dela em 30%. De novo, só dela, mesmo problema, mas isso aqui também é padrão para vários esportes, mas mesmo assim. Vai restaurar 200 de rage para um aliado que não tiver com rage completo. Bom, interessante. Ela ajuda também a restaurar rage, como o Ralph, como muitos outros, ok? Mas ela não é um suporte de rage perfeito, como... Bem, nenhum é perfeito, mas enfim... realmente focado em rage suporte, por exemplo, como o Robert ou Robert 14, né, ou o Shingo 02 Ultimate Match. Se você pensar nessa questão, eles são bem melhores, mas vamos continuar aqui. Aumenta o próprio dano e dano do ult em 20%. Se ela aumentasse o rage e também o dano e o dano do ult do personagem aliado, mas aqui diz dela própria, então o segundo nível também é ruim, só dá 200 de rage e não faz mais nada. O resto só melhora ela própria. Se melhorasse o lutador, o aliado, que ela desse esse buff, que seria um buff, aí poderia ser interessante, mas não é. Então, segundo nível, ruim também. Terceiro nível, vai começar a aumentar o dano da skill, né, em 10% como padrão. Mas além disso, vamos ver o que mais que faz. Tá, vai começar fazendo com que todos os aliados de uma linha, com preferência da linha de trás, usem a skill nesse turno. Eu acho interessante porque as skills têm ficado muito importantes para os personagens, né? Boa parte dos mecanismos dos personagens acaba estando nas skills, não só nos ults ou passivas, na skill normal. Mas por conta disso, muitos personagens já ativam a própria skill, né? Ou já tem uma probabilidade bem alta. Então é uma faca de dois legumes, como diria, né? É meio complicado isso aqui, circunstancial para dizer o mínimo, mas não é ruim. Vai também reduzir 200 de rage do alvo atingido. 200 não é muita coisa. Bom, controle de rage é sempre bom, mas às vezes isso aqui até sai pela culatra. Aí vai diminuir o ataque do alvo que tiver o maior ataque, então não é de qualquer inimigo, ela vai ter que acertar, né? Quando ela acerta, dá aquele splash damage.
Então eu imagino que seja naqueles alvos atingidos, o que tiver o maior ataque vai ter 30% desse ataque reduzido por um turno, não pode ser dissipado. Eu gosto da diminuição no ataque, porque muitos efeitos como sangramento, por exemplo, ou dano extra, tem a ver com o ataque. Às vezes até envenenamento também tem a ver com o ataque. Então é bom diminuir o ataque, mas de um alvo por um turno. 30% não é ruim, diminui o rage, diminui o ataque. Não me conquistou, mas não é ruim. É o blue. Então, chegando no azul, ela começa a fazer alguma coisa. Vamos ver o purple. Aí ela vai começar as pinturas dela. Aí que então acho que começa. Eu esperaria isso aqui acontecer antes e não a partir do purple, mas tudo bem. Pensando que a gente vai maximizar o personagem, não importa em que nível comece, né? Então ela vai começar a pintar a galera. Aumenta 10% do dano da skill normal. Continua aumentando. Então aplica pintura em até 3 alvos. Então não é garantido que sejam 3 alvos. Até 3 alvos que não tenham sido pintados ainda. Ok. Espero que isso aqui melhore, porque ela precisa pintar os alvos mais de uma vez. Mas beleza. Fala que tem 3 cores. E elas são aplicadas aleatoriamente. Normal. Isso aqui é igual à isla normal mesmo, não só suporte. Então a primeira tinta, a tinta roxa, vai reduzir a resistência à ult e a reflexão em 8%, 16% e 20%. Vai depender da quantidade de camadas de pintura que ela tiver. A amarelo vai reduzir a resistência a dano e também o bloqueio em 10%, 18% e 22%. Então no máximo 22%. E se for o cian, o azul, vai reduzir o dano em si e o controle em 22%. Então, beleza. Vamos tentar ver o melhor dos cenários. Ou seja, ela foi várias vezes, já o suporte entrou várias vezes e ela pintou bastante a galera. Então, o máximo que vai acontecer é, lembrando que não é o time inteiro, e sim o pessoal que ela conseguir atingir com o ult. Ela atinge 1 e mais o splash para quem estiver perto. Esse pessoal, depois de totalmente pintado, vai perder resistência a ult, reflexão, isso em 20%, vai perder 22% de resistência e bloqueio e vai também perder 22% de dano e controle. São números interessantes porque tem muito efeito, né? Dano, controle, resistência, sabe? Bloqueio, reflexão e resistência a ult. São 6 efeitos, 6 áreas em que eles vão ser prejudicados. Porém, demora para colocar. E aí, como eu falei, são números interessantes porque são muitas áreas, mas o número é baixo, 20% em média é baixo. Então, beleza. Fala que esses efeitos ignoram imunidade a debuff, não podem ser dissipados, isso é ótimo e essencial. Claro que podem acumular com outros debuffs e duram 4 turnos. Duram 4 turnos para dar tempo dela ir colocando mais pintura. Lembrando que o problema é que precisa de 2 aliados para ultar para ela pintar. Ele falou que a magnitude dos efeitos depende aí da quantidade de camadas de cor que o pessoal tiver, eu já expliquei isso aí. E também explica que se ela entrar em campo, as cores vão ser compartilhadas, tanto do suporte, as pinturas feitas pelo suporte, quanto pro personagem em si, só que os efeitos vão ser diferentes. Tá bom, são contados separadamente. Então vamos ver no nível laranja, que se melhora. Tem 30, 40 e 50% de chance de stunar o alvo principal. De novo, só o alvo principal. Isso aí vai depender da quantidade de camadas que esse alvo tiver, né? Pinturas. Aí tem 30, 40 ou 50. Então no máximo vai ter 50%. É baixo de stunar. Vai também dissipar um debuff de um aliado aleatório, dando prioridade para aliados que estejam controlados. Isso é bom, então o buff em si, o stun, não ajuda quase em nada, só que ela começa a ajudar um pouco o time tirando um debuff, isso é bom. Agora vamos ver se melhora o suficiente para pegar esse personagem ou não, quando ela está maximizada. Então aumenta a skill em 30%, normal, troca o ult para o S-Max, que continua atacando um único alvo, vai aumentar o anticontrole
dos aliados da linha de trás e 25% por 2 turnos. Cara, anti-controle não adianta tanto, é bom, mas tem muito controle que ignora esse tipo de anti-controle, entendeu? Mas é bom, principalmente numa meta com culas, etc, pode ser interessante, mas anti-controle não é o melhor dos buffs. Tudo bem, 25% por 2 turnos. Se o alvo principal já tiver uma pintura, vai dar dano adicional equivalente a 15% do máximo HP. 15% é um dano adicional baixo. E vai reduzir, deveria ser 15, 20, 30, por exemplo, para a quantidade de pinturas. Mas esse aqui é só 15%. Aí poderia ser mais interessante. 15% seco, não curti muito. Reduz o anti-crit, tá bom? Em 15, 20 e 25. Quando tiver muita pintura, baixar em 25, é só mais um debuff, né? Não estava mexendo no crítico, passou a mexer um pouco. Então, ao invés de 6 efeitos, são 7, mas continua um número baixo aí no número em si, né? Em torno de 20%, 25% nesse caso. Por 2 turnos, isso aí. Se o alvo principal ainda tiver todas as cores, né, as 3 cores vindas do suporte, isso é importante, vai reduzir também o dano em 20% por 2 turnos, que são 8 efeitos. Beleza, então é o seguinte, galera, ela é uma debuffer, basicamente, né? É porque ela já era isso como lutadora mesmo, né? Como personagem normal, agora como suporte mantiveram o mesmo esquema. Se você gostava dela antes, não tem por que não gostar dela como suporte. Se você gosta dessa mecânica de aos poucos ir melhorando os debuffs para uma galera tal e prejudicando o time adversário, ela pode ser interessante aí. Mas para a gente ter certeza, pelo menos eu dar uma boa opinião para vocês, eu gostaria de comparar ela com o Duolon, que eu uso até hoje. Vamos ver como é que é, porque ele também é debuffer. Vamos ver como é que ele faz. Espera aí. Começar falando que a ativação dele é mais fácil, é a cada 2 turnos, mas é no começo do turno, então não depende de nada, beleza? Então cada 2 turnos. Agora, rapidinho aqui o Dolon, ele também começa com o ataque em single target e dando splash de 40%. Você fala, pô, você falou que era ruim, agora você usa um personagem que faz a mesma coisa, que também é um só com splash damage. Não, galera, quando ele chegar no último aqui, ó, ele troca o S-Max dele, que tá aqui, e vai acertar todo mundo aqui, ó, todos os inimigos. Vai ter efeitos pro dano pro alvo principal, mas vai atacar todo mundo. Então não é a mesma coisa. Aumenta dano em res rate igual ela, tudo mais, mas você vê que os números são menores, ó, 35 e 30. Lembra que ela aumentava tipo 70 e 60, então eu falei, é bem alto, pena que você não vai usar tanto, porque quando ela entrar em campo já vai ser muito desatualizada, vai morrer fácil, não importa esses buffs, não importa muito, né? Melhor que nada, mas não importa muito. Ele começa dando aqui, cara, 30% do máximo HP do alvo como dano, tá vendo? Ela, na melhor das hipóteses, dava 15%, também vai reduzir 200%, com chance de 40 de dar skill ban. Na melhor das hipóteses, ela tinha 50 de stunar. Claro que skill ban e stunar é diferente, é melhor stunar, mas ainda assim. Só que aqui, cara, 200, ele é o mesmo efeito que ela tem, só que ela é bem mais recente, né? Aí tem 50% de chance de debuffar, que é o Rage Eclipse, que já vai diminuir, ó, recuperação de Rage, vai reduzir ataque e defesa, tudo em 20%, que é parecido com o dela. Já são 3 efeitos, ataque, defesa e recuperação de Rage, né? Aqui, ó, 20%, tá vendo? E o bloqueio em 40%. Então o bloqueio ele vai reduzir mais do que ela, no melhor dos casos, depois de todas as pinturas, lá chega acho que 22%, aqui já são 40%, e ele começa de cara com ataque e defesa e redução de Rage, que ela não dá, em 20%, então já são 4 efeitos. Além disso, vai reduzir ainda mais ataque e defesa em 8% para cada ataque, no máximo 24%, então vai aumentar, vai poder diminuir ainda em quase 50% ataque e defesa, galera. Então o dobro dela, por 2 turnos, não pode ser dissipado também. Aí a probabilidade de skill ban aumenta 60%, tá bom? Ó, o Rage Eclipse
melhora também, porque aqui você podia falar, não, mas lá é certeza que vai aplicar, aqui não. Aqui é só 50%, então se você pôr no Purple já aumenta para 100%. Então já é certeza que vai pegar. Ele vai buffar os aliados, tá? Que é legal, da linha de frente, com Iron Wall, melhorando a defesa deles. Ele também vai melhorar o anticrítico, né? Lá ela prejudica o anticrítico dos inimigos. Ele vai melhorar o dos aliados da linha de trás em 40% e o dano, né, resistência em 20% por um turno. Ótimo, não pode ser dissipado. E também vai tirar um efeito negativo para ajudar e acertar todo mundo. Então a ideia não era, claro, rever todo o Dolon, mas por cima, mostrando que ela é interessante como debuffer, mas por ser uma debuffer mais recente, em muitas coisas ela perde para um personagem bem mais antigo, como personagem de suporte, que é o Dolon. Eu acho ele muito mais confiável, muito mais fácil de usar, eventualmente mais efetivo do que ela. Agora, não é ruim, se você não tem um debuffer, pode ser uma debuffer interessante se você já gostava da mecânica. Fechou? Mas diz aí nos comentários, gostaram dessa comparação? É uma coisa que agrega para vocês? Vale mais a pena eu fazer esse tipo de coisa? Ou vocês acham que é perda de tempo? Deixa aí, porque aí eu vou melhorando nos próximos vídeos. Por hora, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.